Olá, vamos dar início à nossa quinta aula de programação linear, a quinta parte, e aqui uma aplicação da programação linear para mais do que duas variáveis. Então é uma situação em que a gente vai utilizar o solver do Excel, que nós vimos como utilizar na parte 4, na aula 4, e vamos rever alguns dos pontos, né, através dessa nova aplicação. Uma aplicação do ponto de vista prático, né, um pouco mais interessante que o anterior, que tinha como principal objetivo a simplicidade para entender o processo. Agora aqui a gente já tem mais informações. Vamos lá então, uma indústria fabrica dois tipos de produtos, A e B, e assinou um contrato para o fornecimento de 30 mil produtos tipo A e 15 mil do tipo B. Ela tem 3 setores para fabricação dos produtos. Esses setores são produção, montagem e teste de qualidade. A tabela a seguir mostra as horas utilizadas para cada produto e a disponibilidade de cada setor da indústria. Então nós temos aí, por exemplo, o produto tipo A, né, em horas, todos os valores aqui, né, estão em horas, são 20 centésimos da hora. Ah, precisa converter para minutos? Não, pode deixar em 0,20. Já o B, né, leva para ser produzido 0,40, 40 centésimos, 40% da hora, 24 minutos, né, se quiser converter para minutos. Mas aqui a gente tem a disponibilidade em horas. Há 10 mil horas disponíveis no período considerado para a produção. Tá? Já o setor de montagem, ele tem 15 mil horas disponíveis. E o tempo de produção de cada unidade, os tempos estão aqui. O produto A, 0,30, 30 centésimos da hora, meia hora o produto B. Já o teste de qualidade, né, é 0,10 centésimos, tanto A como B, levam o mesmo tempo no teste de qualidade. E 5 mil horas disponíveis no setor de qualidade. Bom, além disso, né, nós temos o custo unitário de fabricação desses dois tipos, A e B, que são, respectivamente, R$ 55,00 e R$ 85,00. Só que essa indústria ela tem a opção de terceirizar a produção. E aí o custo, né, do produto A sai 67 e do B sai 95. Então ele sai um pouco mais caro, mas é uma opção para atender a demanda, para de repente terceirizar uma parte da produção de um produto para poder usar a estrutura da fábrica para o outro, porque pode ser mais interessante a produção do outro, pode ser uma produção mais barata, né? Então é opção que se tem, ou são opções, né, de terceirização e que podem ajudar no processo de minimização dos custos. É isso que se deseja aqui. Como que a gente consegue minimizar os custos? Tá? Como que a gente consegue? Em que sentido? Quantas unidades dos produtos ela deve fabricar e quantas unidades ela deve terceirizar para honrar o seu contrato. Então ela tem que atender a demanda, tá? Ela tem que atender às restrições da sua produção. Quando não dá conta de produzir tudo, terceiriza, ou pode terceirizar até em outra situação, né? Mesmo dando conta da produção, não sei. Só que de tal forma que o custo seja o menor dentre todas as opções possíveis, aquela que leve ao menor custo possível. Então é um processo de minimização de custos. Ok? Bom, para isso a gente precisa estabelecer aqui a nossa função objetivo. Antes disso, né, determinar quais são as variáveis de decisão. Tá? As variáveis de decisão. Que a gente pode dar o nome que quiser. Se quiser dar um nome que associe melhor à situação. Tá? Geralmente a gente chama de x1, x2, x3, x4, quantas forem as variáveis. Eu vou chamar aqui de xa, né, a quantidade do produto A, só que o produto A ele pode ser produzido ou terceirizado. Então, para a gente diferenciar produzido de terceirizado, eu vou chamar de xap. Então, xap é a quantidade do produto A que será produzido pela fábrica. Ok? Parece redundante, o produto que vai ser produzido, né? Mas tudo bem. O X
é a quantidade do produto A que será terceirizado, cuja produção será terceirizada, né? Mas dá para entender aqui. E de forma semelhante aqui, né, eu vou ter o XBP e o XBT. A quantidade X que vai ser produzida e a quantidade X do produto B que vai ser terceirizada. Só que aí não é mais A, aqui é produto B. Ok? Então tá aí as variáveis de decisão. As restrições, a função objetivo, todas as equações e inequações lineares que nós vamos obter vão se basear, né, nessas variáveis, em todas ou em parte delas. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, mesmo que eu vá usar o Solver, o recurso do Excel que torna a resolução matemática muito prática, na verdade, é o Excel que vai fazer, né, essas contas todas, mas nós precisamos fazer a modelagem. A parte intelectual e de montagem, de interpretação é toda nossa, tá? E é isso que a gente vai fazer agora para poder lançar os dados no Excel. Então vamos lá. Bom, aqui nesse slide eu tenho aí o resuminho, aquela tabela, né? Só não tenho aqui os custos, né? Tudo bem, não tem problema. Mas eu volto ali no slide para a gente poder ver. Então vamos pensar aqui nas restrições que nós temos desse modelo. Tá? Uma primeira restrição pode ser com relação à demanda, que nem aparece nessa tabela. Vamos lembrar que o enunciado fala aqui em atender, né, a pedido de fornecimento de 30 mil unidades do A e 15 mil do B, ok? Então, nessa restrição primeira que eu vou colocar aqui, ó, nessas duas primeiras restrições, a minha referência vai ser as quantidades demandadas, tá? Então, primeira restrição aqui. Tanto faz a ordem também que nós vamos colocar as restrições. A quantidade do produto A que vai ter que ser produzida e terceirizada, ela tem que ser o XAP, né? Essa soma do que vai ser produzido e terceirizado. Eu vou dar um espaço aqui bom, vamos colocar aqui. Depois eu dou espaço e vou explicar o porquê. Aqui, o que vai ser produzido do A e terceirizado tem que ser igual a 30 mil. 30 mil unidades. Já com relação ao produto B, né, a quantidade de B que vai ser produzida é o XBP. E a quantidade do B que vai ser terceirizada, que é o XBT, tem que dar 15 mil. Eu vou manter aqui, você vai perceber, para uma facilidade até depois de visualização para lançar no Excel, eu vou manter uma coluna para cada variável. Então, por exemplo, a primeira restrição não tem as variáveis XBP e nem XBT. Eu deixei o espaço aqui vazio. É como se eu atribuísse coeficientes 0 para essas variáveis, né? É a mesma coisa. Agora, na segunda restrição, não tem XAP nem XAT, porque é uma restrição referente à demanda do produto B, ao fornecimento do produto B, 15 mil unidades. Então, aqui vai entrar o XBP, quantidade B produzida, e o XBT, correto? Poderia estar colocando tudo junto sem deixar espaço? Pode, não tem problema. Mas você vai perceber que na hora de lançar no Excel isso facilita e facilita a inserção das fórmulas no Excel também. Então estão aqui as duas primeiras restrições referentes a esses fornecimentos. Agora a gente parte para as restrições referentes aos valores de tabela, tá? Bom, terceira restrição vai ser a restrição em que eu vou considerar a parte de produção, né, do produto, dos dois produtos, tipo A e tipo B. Há uma limitação de horas do setor de produção. Essa limitação é de 10 mil horas. Tá? Então, se eu pegar o tempo gasto para produzir toda... Aí, cuidado, porque aí só vai entrar a variável XAP e a XBP, as variáveis, né?
não entra aqui nessas restrições advindas aqui da tabela, não entram as variáveis XAT e nem XBT. Por quê? Porque são quantidades referentes ao que se vai terceirizar e não ao que se vai produzir. E a tabela aqui fala em produção. Tá? Produção, montagem, teste de qualidade, mas a produção da própria fábrica. Tá? Então, se eu pegar 20 centésimos da hora por cada unidade produzida do A, eu vou ter um tempo total de 0,20 XAP. Esse é o tempo total para produzir todas as unidades do A que a própria fábrica vai produzir. Ela não vai produzir o XAT porque é terceirizado. Agora, cada produto, né, B, que vai ser produzido, então cuja quantidade é XBP, tá, consome 0,40 da hora. Eu coloco aqui mais 0,40 XBP. Tá? Isto, se eu somar todas essas horas, né, de produção de A e de B, isso não pode ultrapassar, então aqui a gente não usa mais o igual, né, mas sim o menor ou igual, tá? 10.000, que é a limitação de horas do setor de produção. O mesmo raciocínio entra aqui para a montagem e para o teste de qualidade. Então a quarta restrição, ela diz respeito a esses tempos de montagem. 0,30 da hora para produzir cada unidade do A, XAP, tá? Então é só multiplicar, mais meia hora, 0,50 da hora para produzir cada unidade de P, XBP. Isso não pode ultrapassar as 15.000 horas disponíveis ali do setor de montagem. E a última restrição referente aí à tabela, teste de qualidade, 0,10 centésimos da hora para produzir cada unidade A, então XAP, mais 10 centésimos da hora XBP. Perceba que a estrutura é a mesma, né, em todas as restrições, o mesmo tipo de raciocínio, e a estrutura linear, daí a programação linear. Okay? O que é necessário aqui para que a gente possa aplicar esse tipo de método. Pronto, obtivemos aí todas as restrições, né? Também restrições referentes à tabela e também referentes às demandas. Essas restrições têm que ser obedecidas, tá? Então, por exemplo, aqui a produção não pode ultrapassar 10.000 horas, pode usar menos, mas não mais, por isso que é menor ou igual, ou mesmo para montagem, teste de qualidade e assim por diante. Só nos falta, para terminar a modelagem, determinar a função objetivo, que é a função custo. Vamos lembrar que eu vou voltar, né? O custo está aqui nessa página. De produção do A é 55 e do B 85. Já de terceirizar, para terceirizar o A, é 67 cada unidade e 95 cada unidade do B. Então 55856795. Tá? Então, como que eu vou determinar a nossa função objetivo? Que nesse caso é o custo. E se é custo, a ideia é minimizar. Né? A gente vai minimizar. A gente vai achar aqui os valores dos x, das variáveis, que minimizam esse custo. Então essa é a minha função objetivo, que é o custo vai ser 55 XAP. Por que 55 XAP? Porque cada unidade produzida do A custa 55. Tá? Eu vou pôr na mesma ordem ali que nós colocamos as outras variáveis, né? Cada unidade terceirizada do A, então cada XAT, né, custa 67. Agora do B, cada unidade produzida 85, então 85 BP mais 95 cada unidade do B, cada X, né, BP. BT produzido. Cada unidade terceirizada, desculpem. Ok? Então, esta é a função objetivo, essa é a função que nós vamos minimizar. Pronto, temos todas as equações e inequações necessárias para que possamos lançar no Excel.
Então, eu vou abrir aqui a planilha do Excel e a gente vai, eu já digitei esses valores só para adiantar, mas vou mostrar o que deve ser digitado, quais as fórmulas e depois como acionar o solver. E essa questão eu vou usar na próxima aula, inclusive, para mostrar a análise de sensibilidade. Vamos lá então. Bom, então nós temos aqui a planilha do Excel. O que eu digitei, aliás, tudo até o momento aqui é uma simples digitação, não há nenhuma fórmula inserida até o momento. O layout, a distribuição das células, aí você pode escolher como você preferir, né, como for adequado para você. O que eu fiz aqui, né, eu coloquei os títulos das variáveis, né, nessas células de A1 até D1. Eu só digitei, então o XAP, o XAT, XBP e XBT, exatamente aquelas variáveis de decisão. Esse espaço aqui embaixo dessas células, né, nas células B2 até D2, eu só dei um destaque aí na cor verde, porque nós vamos inserir fórmulas, desculpa, nós não vamos inserir fórmulas aí. É aí que vai aparecer o resultado do processo, que são exatamente os valores que se tem que produzir de A, do B, o que se deve terceirizar do A e do B. E nós vamos fazer referência a essas células toda vez que tiver uma fórmula em que tem um XAP, XAT, XBP ou XBT. Correto? Bom, então são células que vão ficar vazias. Depois eu coloquei aqui, né, as restrições, essas células aqui em amarelo, eu deixei aí, que são células em destaque também, porque são células onde nós vamos inserir fórmulas. Aí sim, nós teremos as fórmulas. E do lado aqui, né, alinhadas com essas células, nós temos os coeficientes daquelas equações. Já vou explicar melhor isso daí. Tá? E por último aqui, a nossa função objetivo, que podia estar lá em cima também, isso aí a ordem tanto faz, que tem a mesma estrutura que eu falei, né, linear, das restrições. Essa célula azul aqui, né, célula A13, é uma célula em que eu vou também digitar uma fórmula. E vocês vão perceber que todas as fórmulas dessas células aqui, sejam das restrições ou da função objetivo, elas têm o mesmo formato, a mesma estrutura. Por isso que eu deixei aquele espaço quando eu escrevi as restrições. Isso vai me ajudar a digitar uma única vez a fórmula, como eu fiz na aula 4, com um problema mais simples. À medida que o problema vai se tornando mais complexo, é interessante você manter esse mesmo formato para todas as fórmulas, que facilita muito o trabalho, tá? Mas não é obrigatório, você pode digitar fórmula por fórmula também. Mas vamos usar o recurso do Excel que nos permite poupar esse tipo de trabalho, né? Bom, então vamos lá. Eu já deixei digitadas aqui os coeficientes das restrições, como eu falei, e também da função objetivo. Então vou fazer algumas alternâncias aqui entre o slide e o Excel, tá? Para justamente lembrar disso. Ou até melhor, né, vou tentar escrever aqui, se não der eu faço essa alternância. Tá? Olha, essa primeira linha de coeficientes aqui diz respeito àquela primeira restrição, tentar escrever aqui, que é aquela restrição referente à quantidade XA produzida, né, mais a quantidade XA terceirizada, né, ela tem que ser igual a 30 mil. É a demanda, né, o fornecimento aí combinado do produto A. Então, se eu juntar o que eu vou produzir, ou o que a empresa vai produzir, o que ela vai terceirizar, tem que dar os 30 mil. Correto? Lembra que eu deixei um espaço aqui referente às outras variáveis, porque aqui nessa primeira restrição não aparece o XBP e nem o XBT. Ok, não tem problema, não aparece? Você coloca coeficiente 0, se ele não aparece. Tá? É 0xBP mais 0xBT. Onde nós temos só o XAP e o XAT, os coeficientes são 1. Então aqui nós só colocamos os coeficientes, os números que multiplicam as variáveis. Até porque as variáveis em si nós não sabemos seus valores. Tá? E nós já vamos inserir as variáveis na fórmula que vai aparecer aqui. Ok? Perceba que a segunda restrição,
Eu vou apagar essa primeira aqui, tá? Para a gente escrever nesse espaço a segunda restrição. Era muito parecida com essa, só que relacionada ao fornecimento do produto B. Então, a segunda restrição, eu deixei um espaço no início, né, reservado aí para as variáveis XAP e XAT que não aparecem nessa restrição. Tá? Aí nós temos XBP mais XBT igual a 15.000. Então, eu coloquei aí os coeficientes de BP e BT, né, aqui, ó, 1, essa é a posição do BT, né, e 1 aqui também. Aí esse sinal de igual que tem aqui, esses valores, eles são obrigatórios? Esses sinais não. Isso daqui você pode tirar daqui, não vai fazer diferença nenhuma. Eu costumo deixar para me ajudar a lembrar na hora de inserir no solver, nesse suplemento do Excel. Tá? E esses valores aqui, eu poderia digitar direto no solver, mas é legal a gente deixar digitado aqui, porque depois, se eu quiser fazer qualquer alteração, eu não preciso mexer em toda a estrutura do que eu digitei. Eu venho aqui direto e faço a alteração aqui, né? E o Excel já vai considerar a minha alteração automaticamente, ou quase automaticamente. Ok? Tá, então a segunda restrição está aí, ó, 0 XAP, 0 XAT. Por isso que eu pus 0 aqui, porque eles não aparecem. Ou deixa vazio, né, ou coloca 0. Ok? Agora, as restrições referentes lá à produção, montagem, teste de qualidade. A terceira restrição, por exemplo, né, aquela referente à utilização das horas do setor de produção, a terceira restrição. Né? Nela nós tínhamos lá 0,2 ou 0,20, dá na mesma, XAP. Aí eu até deixei um espaço, né, e coloquei mais 0,4 ou 0,40, é o mesmo, XBP. Isso não podia, aí deixei um espaço, não podia ultrapassar 10.000 horas, ok? É a terceira restrição. Diz respeito à quantidade de horas utilizadas para produção de A e B. Então, por que que o XAT e o XBT não aparecem nessa restrição? Porque eles não, essas unidades produzidas, terceirizadas de A e de B, não entram na produção da fábrica. Vão ser justamente terceirizadas. Por isso que o espaço dessas variáveis, né, tem coeficiente 0. Agora, os coeficientes de AP e de BP são 0,20 ou 0,2 e 0,40 ou 0,4, é a mesma coisa. Ok? Olha aí, o menor ou igual, só para eu lembrar que tem que ser menor ou igual às 10.000 horas que aparecem aqui. E da mesma forma a gente entra com os outros valores. Por fim, antes da gente utilizar aqui, de chegar nas fórmulas e utilizar o solver, a função objetivo, mesma estrutura, né? Essa que a gente fez por último ali nos slides. R$ 55,00 para produzir cada unidade do A, então a 55 que multiplica XAP, né? 67 para terceirizar a quantidade X de A terceirizada, 85 para produzir a do B e 95 para terceirizar a do B, correto? Então a função objetivo, aí os seus coeficientes, ou os coeficientes das respectivas variáveis também estão aí na ordem. O que nós vamos fazer agora é inserir uma fórmula aqui da primeira restrição e copiar, arrastar essa fórmula para as outras colunas, porque todas elas têm a estrutura linear e isso facilita exatamente aqui. Então o que eu vou digitar nessa primeira restrição aqui? Bom, a primeira restrição, né, eu havia até digitado aqui, só para lembrar, que é aquela restrição, eu vou escrevê-la até por inteiro, né? Restrição referente à demanda do produto A, aquela em que X de AP mais X de AT tem que ser igual a 30.000. Eu disse que o espaço vazio, vou até completar aqui, era para fazer a referência a BP, quantidade B produzida, tá? E BT, quantidade B terceirizada. Só que a gente coloca 0 nos seus coeficientes, quer dizer, 0 que multiplica XBP é 0, não muda nada. Né? 0 que multiplica XBT também é 0.
É só para manter a posição. Por quê? A gente vai ter esses coeficientes e essas variáveis participantes dessa fórmula. Só que para essa restrição, elas não, vamos dizer que elas não devem participar. Então a gente coloca 0 para o coeficiente. É uma forma de dizer que elas não estão participando dessa restrição. Então para que eu coloco? Porque quando eu arrastar a fórmula, vai ter outras situações em que essas variáveis vão participar, como acontece aqui, 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 aqui e aqui. Ok? Mas a gente não precisa digitar tudo de novo. Então vamos lá, como inserir esta fórmula em que eu tenho aqui o 1, que multiplica o XAP, o 1 está aqui, que multiplica o valor de XAP, que é um valor que vai estar aqui, mas não está ainda. Tudo bem, mas eu vou pegar esse valor desta célula aqui, célula C6, tá? E vou multiplicar pela célula A2. Eu posso digitar isso aqui, eu posso começar digitando isso. Começa com sinal de igual e coloca célula C6, multiplica, então asterisco, a célula B2. Tá? Agora um detalhe, quando a gente arrastar, deixa de ser célula C6 para ser a célula C7. O Excel faz isso automaticamente. Só que o que era B2 aqui, se eu só digitar B2, na linha de baixo vai passar a ser B3, e eu não quero isso. Então uma maneira aqui é você digitar ou colocar o cifrão antes do 2. Porque aí na hora que eu arrastar, o B2 fica fixo, o C6 vai mudando, C6, C7, C8, C9, assim por diante. Tá? Mas aí vai fazer essa multiplicação de cada coeficiente por cada variável, né? Depois aqui, ó, este por este, este por este e este por esse. Eu posso digitar, né, toda essa multiplicação, é uma opção. Eu posso usar uma fórmula do Excel que já faz essa multiplicação, que é a fórmula, vamos digitar já direto aqui, somar produto. Então você coloca igual, somar produto, tá aí, tá? Tudo junto. Acho que dá para enxergar aí a restrição, né? Somar produto, a função, perdão. Agora o que nós colocamos na somar produto? As matrizes cujos elementos vão ser multiplicados, tá? Essas matrizes são esses conjuntos de células. Então o que eu quero fazer? Pegar cada célula, da célula C6 até a célula F6, ou pegar cada coeficiente, né, dessas células e multiplicar pelos valores das variáveis que estão nas células A2 até D2. Aí o que você faz? Vem aqui na célula C6, opa, só um minutinho aqui, tá, agora vai. Só um minuto que eu vou ter que apagar ali, que senão eu não consigo. Aqui, pronto, agora vai. Vem aqui na célula C6 e arrasta, né, até a célula F6. Ok? Aí coloca ponto e vírgula. Quando você põe 2 pontos, como o Excel colocou ali, ele considera o intervalo do C6 até o F6. O ponto e vírgula não, né? Agora é uma outra matriz. Aí você vem aqui na célula A2 e arrasta até a célula D2. Ok? Ficou meio sobreposto aí, mas eu vou fechar parênteses. Tá? Então tá lá, somar produto, C6 até F6, ponto e vírgula, A2 até D2. Tem um detalhe, eu vou ter que fixar essas células A2 até D2, elas são fixas, as variáveis estão aí, somente aí. Tá? Então eu venho aqui no A2, ou eu coloco aqui entre o A e o 2, na frente do 2, eu coloco um cifrão, ou aperta a tecla F4. Apertou F4, ele já faz isso. Tá? Aí você vem aqui na célula D2 e faça o mesmo. Aperta F4. Ele fixa a célula. Você pode movimentar para baixo, lateralmente, está totalmente fixa. Essas células, né, esse conjunto. E dá OK. Tá? Pronto. O resultado aqui é 0 por quê? O Excel ele pegou o valor 1, multiplicou pelo que está aqui, é 0, está vazio, né? Mais, porque era somar produto, ele está fazendo a soma, né, dessas multiplicações, mais esse 1 multiplicado pelo que está aqui, que é 0, mais esse 0 multiplicado por 0, mais esse 0 multiplicado por esse 0. Pronto, foi isso que ele fez. E vai fazer para todos os outros. Então agora, né, o que facilitou essa inserção dessa maneira é justamente eu poder chegar aqui,
nesse canto inferior direito aqui, até aparecer esse sinalzinho de mais, clica com o botão da esquerda e arrasta. Pode arrastar até a função objetivo. Tá? E aí o que não me interessa aqui, essas duas células, eu apago. Né? Vou até tirar aqui o preenchimento delas, né? E o preenchimento que eu tinha aqui, voltar ali o azul. Perfeito? Olha, se eu abrir qualquer célula aqui, você vai perceber que é a fórmula que nós queríamos. Por exemplo, esta célula aqui. Tá? Somar produtos C8 até F8, são esses coeficientes. Tá? Depois ponto e vírgula, A2 até D2. Então, o que ele está fazendo nesta fórmula? O Excel está multiplicando 0,2 pelo XAP, mais 0 que multiplica XAT, dá 0, não existe, 0, né? 0,4 ou 0,40 que multiplica XBP e assim por diante. Tá? Ah, mas esses valores aqui, eles não entram, né, nas fórmulas, esses valores que nós temos aqui, tá? Por enquanto não. Ok? Então, eu abri a fórmula aí só para você poder ver, inclusive da função objetivo. Função objetivo, olha lá, somar produto. Tá? Vamos lá abrir de novo. Somar produto. Pegou essas células C13 até F13, cada um desses valores, e multiplicou ali pelo A2, D2, né? Que são as células das variáveis. Então, 55XAP, mais 67XAT, mais 85XBP, mais 95XBT, a quantidade de B terceirizada. Ok? Então, pronto, vamos dar um ESC, sair daqui. Fiz tudo o que tinha que fazer, tá? Eu só vou apagar aqui para não atrapalhar algumas seleções que nós vamos fazer. Correto? Bom, feita essa inserção de fórmulas, o que nós vamos fazer agora é chamar o solver. Tá? Então, para quem aí não viu a última aula, né, a quarta aula de programação linear, né, de pesquisa operacional, eu vou rapidinho, mas bem rápido mesmo, dar uma orientada com relação ao solver, que é um suplemento do Excel. Clica aqui em dados. Se não aparecer, provavelmente não vai estar habilitado aí na máquina, né, no Excel, essa função solver. Aí o que você vai fazer? Clique em arquivo, opções, tá? Aí você vem em suplementos. Pronto, ele abre a janela de suplementos. Aqui você seleciona suplementos do Excel, que já estava selecionado aqui na minha máquina, e ir. Tá? Quando aparecer essa janela menor, você habilita aqui a seleção do solver. Tá? É só clicar no solver e dar OK. Ele vai, às vezes demora aí alguns segundos, ele instala, ele habilita o solver aqui para você. Então é nele que nós vamos clicar agora. Tá? Se você clicar antes na fórmula da função objetivo, quando você clica no solver, ele já coloca aqui, né, a célula em que você estava, que é exatamente o objetivo que a gente tem, é a função objetivo. Essa função objetivo, ela é custo, então a gente quer minimizar. Quando você entra nessa janela, é que aqui eu já resolvi uma vez esse problema, então ele já guardou a seleção, né, minimizar, ou achar o mínimo. Eu quero, geralmente o default dela é maximizar. Tá? Clica aqui em minimizar. Alterando células variáveis, essa parte vai estar vazia. Aliás, aqui embaixo também, né? Vamos redefinir tudo aqui. Pronto, redefinindo tudo. Tá? Então, função objetivo está aqui, célula A13. Perceba que ele já fixa, né? Eu quero minimizar, alterando células variáveis. Onde estão as células das variáveis? São as células de A2 até D2. Clica na primeira, seleciona até a última. Agora a gente vai adicionar exatamente as restrições. Agora que nós vamos dar entrada a essas fórmulas das restrições. Correto? Bom, de que maneira? Tá? Você coloca adicionar, aí ele abre essa janela menor, referência da célula, onde você digitou a fórmula. Tá? Foi aqui, da primeira restrição. Bom, essa fórmula é menor ou igual, é igual, né? É maior ou igual, tá? É igual. Então você seleciona igual. E qual é o valor que restringe, né? Que limita aí
nossa primeira restrição? É esse 30.000 que está na célula H6. Então clica aqui no H6, tá? E coloca adicionar. Ele vai para a próxima restrição, né? A próxima restrição também é igual, tá? Depois eu explico uma forma na próxima aula aí de a gente já ir direto quando você tem sinais iguais. Aliás, eu vou mostrar daqui a pouquinho aí nesse mesmo exemplo, tá? Eu venho para a segunda restrição também é igual, por isso que eu digitei aqui, para lembrar, né? Eu coloco igual, né? 15.000. 15.000 está na célula H7 e adicionar, tá? E vou fazendo isso para todos. Tem uma maneira aqui, né? Eu posso digitar aqui o A8, agora é menor ou igual, então já está selecionado. O valor de restrição é o 10.000, que está na célula H8. Tá? Adiciona, vou continuar aqui, depois mostrar uma maneira que eu poderia ter feito de forma mais rápida. Tá? Aqui você pode ver que ele sempre volta para o menor ou igual, então atente-se a isso. É que no nosso caso agora é menor ou igual. O valor que limita é o 15.000. E a última restrição aqui da célula A10, menor ou igual, o valor que limita é os 5.000 das 5.000 horas do teste de qualidade. Chegou no último, você pode dar OK. Olha aí, ele coloca, né, as restrições todas como fórmulas, ou fazendo referência às células onde nós colocamos as fórmulas. Tornar variáveis restritas não negativas, deixa selecionado aqui. Que as nossas variáveis dizem respeito a quantidades, então não podem ser negativas. Aqui provavelmente, quando você entra, vai estar selecionado o GRG não linear. O que a gente quer é o linear, que é o LP simplex, tá? Então coloca ali o LP simplex, tá? Eu vou terminar aqui, aí eu mostro como poderia ter inserido de maneira um pouquinho mais rápida essas restrições e resolver, tá? Por enquanto eu não vou pedir nenhum relatório, então você pode dar um OK aqui. Perceba que ele já, né, nesse momento, ele já tinha ali a resposta. 30.000 unidades que devem ser produzidas do A, olha que interessante. Né? É melhor usar boa parte aí da estrutura da fábrica para produzir o A e não terceirizar nada dele, porque não está compensando. Isso iria aumentar o custo. Já o B, interessante, produzir 10.000 unidades e terceirizar 5.000. Por que não terceirizar um pouco do A, né, e menos do B? Tá? Então tem uma razão matemática para isso, que esse método levou em conta. Tá? E nas fórmulas das restrições, olha o que acontece. Nós impusemos aqui que a primeira restrição tinha que ser igual a 30.000 e a segunda igual a 15.000. Isso foi feito aqui. Agora, as demais, nós impusemos limites superiores, né? Tinha que ser menor ou igual a 10.000, menor ou igual a 15.000, menor ou igual a 5.000. Então, nem sempre vai no limite. Aqui foi. Aqui, olha isso, 14.000. Sobrou, né, 1.000 horas, ou sobraram 1.000 horas para montagem, a restrição das montagens. 4.000 horas para o setor de qualidade. Eram 5.000 horas disponíveis, sobraram 1.000 horas. Tá? E o valor, uma informação importantíssima aqui também, o valor do custo, 2.975.000, o menor custo possível de acordo com as restrições impostas e com os valores que nós temos aí. Tá ok? É isso aí. Agora, o que a gente vai fazer, né, numa próxima aula é pegar esse exemplo e fazer uma análise, que a gente chama de análise de sensibilidade. Se eu alterar alguns parâmetros, se eu alterar algumas limitações, como aqui, se eu tenho lá como deslocar 1.000 horas, ou 1 hora, ou 10 horas, ou uma quantidade de horas para um determinado setor, o que isso acontece? Se a minha demanda for alterada, o que acontece? Tá? A gente vai fazer esse tipo de análise. Eu vou voltar rapidamente aqui no Solver, né? Ele já está aí completo, porque nós completamos, né? E uma maneira de você colocar essas restrições, eu vou apagar essas restrições aqui em que a gente tem menor ou igual, as três, tá? Vou excluir. Mais uma aqui e mais uma aqui. E vou inseri-las de novo. Vou adicionar. O que você pode fazer aqui, né, já que todas elas têm o mesmo operador aqui, que é o menor ou igual,
né? E inclusive elas estão em sequência aqui na célula. Na hora de fazer a referência de célula, eu venho e pego não só a primeira fórmula, mas eu já pego as 3. Eu pego esse intervalo de fórmulas. Todas elas, percebam aqui, para todas elas eu tenho menor ou igual. E aí as restrições, os valores que restringem, são esses daqui. Tá? Também faço o mesmo, selecione e você clica em OK ou em adicionar. Olha o que ele faz aqui, ele agrupa numa só linha, mas na verdade ele está considerando as 3 restrições que nós tínhamos antes. Isso poupa um pouco de trabalho, principalmente quando a gente tem ali 10, 20, 30 restrições no nosso modelo, numa situação prática, isso não é raro acontecer não. Tá certo? Aí você dá o OK, ele resolve da mesma forma. É isso aí, até a próxima aula.